Caro visitante, desejo-lhe as boas-vindas ao site da Delegação de Portugal junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Poderá encontrar aqui informações úteis sobre quem somos e o que fazemos, bem como sobre a própria NATO e os contornos da nossa participação na Aliança Atlântica. Poderá igualmente consultar informações relevantes sobre os traços gerais da política externa de Portugal através dos links disponibilizados. A NATO é uma organização internacional importante para Portugal. Encontra-se no vértice de duas grandes linhas de força da nossa política externa, que são as vertentes atlântica e europeia. Deixem-me explicar-vos porquê. Portugal é um país fundamentalmente europeu e atlântico. É fácil e até intuitivo perceber isso. Portugal existe na Europa e nós, portugueses, acreditamos profundamente na importância do projeto europeu e da União Europeia como fatores de paz, de estabilidade e de prosperidade. Mas Portugal é também um país estruturalmente atlântico. Aliás, Portugal compensa a sua relativa situação periférica na Europa com uma objetiva centralidade atlântica. Vejamos, Portugal está entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, entre o Mediterrâneo e o Atlântico, entre a Europa e a África e também entre as Américas e a Europa. Como escreveu Fernando Pessoa, Portugal é o rosto com que a Europa fita o Ocidente. E esse Ocidente é o Atlântico, um mar que nos prolonga e nos dá uma profundidade estratégica que nos falta no nosso espaço continental. O Atlântico é e sempre foi a nossa porta de saída e de projeção para o mundo, bem como o nosso espaço de afirmação nacional e de segurança. É assim desde há muitos séculos. A vocação atlântica de Portugal constitui, pois, um traço estrutural e permanente da nossa política externa. O Atlântico, para nós, não é só importante por ser um mar. É que Portugal sempre olhou para os oceanos e não apenas para o Atlântico, como espaços de afirmação e de projeção. A nossa vocação sempre foi global e, sobretudo, afirmada pela via dos oceanos. E a nossa política externa e vasta presença histórica no mundo traduzem bem essa realidade. Para nós, o Atlântico é sobretudo importante pela dimensão de segurança que encerra e que se traduz, nomeadamente, na nossa participação na NATO e nas relações muito próximas que temos com alguns países atlânticos. É o caso dos Estados Unidos, que são para nós um aliado essencial, não só pela centralidade que têm na Aliança Atlântica, mas também porque são os nossos vizinhos mais próximos ao Ocidente. A NATO, o nosso sistema de defesa coletiva e a relação transatlântica como a concebemos não existiriam sem os Estados Unidos. E nesse mesmíssimo contexto faz sentido lembrar que a nossa mais velha aliança militar remonta ao século XIV e foi feita com um país atlântico, a Inglaterra. Por curiosidade, e não sem importância, é a mais antiga aliança militar ainda em vigor no mundo. Portugal tem, pois, uma dupla condição de país europeu e atlântico. Ora, e desde logo se vê por aqui a importância da NATO para o nosso país, a área de responsabilidade da aliança coincide com o nosso espaço natural de afirmação nacional, a Europa e o Atlântico. Em síntese, como melhor explicar o que é a NATO? A NATO é uma organização regional de defesa coletiva. A sua principal vocação é garantir a segurança e a defesa dos países aliados e dos cerca de 1.000 milhões de pessoas que neles vivem, entre os quais Portugal e os portugueses. Pode à partida parecer estranho dizermos que a NATO, por ser uma aliança política que sustenta uma estrutura militar com uma função sobretudo de defesa coletiva, tem como principal objetivo contribuir para a preservação da paz. Mas é assim. Como poderia ser de outra forma? A NATO traduz a vontade dos aliados de viverem em paz. Não é dirigida contra nenhum adversário em particular e a sua missão é dissuadir e criar condições de proteção muito eficazes contra qualquer ameaça que possa surgir, seja ela qual for, venha de onde vier. O seu tratado constitutivo, que Portugal subscreveu em 1949 na qualidade de país fundador da Aliança, é simples. O seu curto preâmbulo deixa muito claro que a NATO é, acima de tudo, uma aliança de países que partilham os valores fundamentais de democracia, Estado de Direito e de liberdade. É igualmente um tratado invulgarmente curto, com apenas 14 artigos, o mais conhecido e relevante dos quais é o seu artigo 5º, que traduz perfeitamente o verdadeiro espírito da Aliança Atlântica, ao estipular que uma agressão contra um aliado constitui uma agressão contra todos os aliados. A solidariedade, a coesão e a unidade são os princípios básicos em que assenta a Aliança Atlântica. São estas algumas das razões pelas quais Portugal participa ativamente em todos os níveis de atuação da NATO, seja nas suas instâncias de decisão, a começar pelo Conselho do Atlântico Norte e no Comitê Militar, seja nas suas missões dentro e fora da área de responsabilidade da Aliança. Cerca de 50% das nossas forças empenhadas em missões internacionais estão integradas em operações da NATO.
A participação nacional na Aliança é global e não se limita à ação desta representação diplomática, envolvendo a nossa administração central e, sobretudo, as nossas Forças Armadas a todos os níveis e em múltiplos quadrantes geográficos, sempre representando o país com grande profissionalismo e dignidade. Espero que com estas palavras tenha conseguido explicar a razão da importância da NATO para Portugal. Portugal olha com confiança para o futuro da NATO, seguro de que a mais bem-sucedida aliança militar na história recente saberá, como sempre, ajustar-se aos novos desafios com que se confronta. Caro visitante, sobre muito do que acabo de referir, encontrará neste site elementos úteis de consulta, estando eu e os elementos desta missão diplomática inteiramente à vossa disposição para prestar esclarecimentos adicionais que permitam compreender plenamente a presença e a ação do nosso país no quadro da Aliança Atlântica. Desejo-vos uma boa visita.